Uma boa tarde a todos os irmãos. Sempre é motivo de satisfação vir a esse ponto de luz. E é motivo de satisfação poder perceber, adentrar aquele vídeo que ali estava na parede e pensar quanto mudou a humanidade, o quanto a humanidade cresceu. Nos tempos em que o Messias esteve na Terra, as viagens eram feitas a longas distâncias, sobre animais, em carroças, e 2025 anos depois, nós atravessamos os oceanos em questão de horas. Daqui, com um computador ou um celular, falamos com um filho no Japão, na França. O avanço tecnológico é inegável. Veio para trazer comodidade à civilização. Mas também nesse vídeo colocado aqui agora há pouco, há uma frase simples, aparentemente desconexa, mas que nos provoca uma profunda reflexão. Apesar de tudo que estamos vivenciando, nós ainda temos medo de Jesus. Nós temos medo de Jesus. Nosso planeta de provas e expiações, a caminho de um planeta de regeneração, nos aturde. A civilização está assombrada, assustada com o que está acontecendo. É guerra, notícias de guerra, pai matando filho e vice-versa, os conceitos e os valores morais colocados em patamares nunca vistos antes, a família sendo deturpada, vilipendiada em todos os sentidos, a vida humana não tendo qualquer valor. Nós estamos, senhoras e senhores, vivenciando a história deste planeta. E a história desse planeta é a nossa história. Nós, espíritos encarnados por ora, e que logo, quando Deus assim o permitir, voltaremos à vida real, estamos presenciando mudanças significativas. O Evangelho, quando nos diz que bem-aventurados são os aflitos, nos fala desses tempos. A humanidade, a braços com a dor que construiu lá no passado, hoje se pergunta, duvida da existência e duvida também da assistência dos bons amigos, e em muitas situações o homem se pega questionando se o amor propalado de Deus é real, se existe. Chegamos a este patamar na civilização. Estamos em busca de respostas. Essas respostas são nos dadas a todos os instantes. Mas como nós temos medo de Jesus, do seu amor, nós preferimos ouvir a resposta e fazer de conta que não é conosco, é com o outro, não é comigo. Quando perguntado sobre qual era a lei divina, Jesus respondeu com toda a calma: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O estado que nós estamos vivendo é porque nós não observamos essa lei. O egoísmo, a vaidade e o orgulho planteiam este planeta de uma forma assustadora. Nós buscamos recursos de todas as naturezas, buscamos dentro de nós uma explicação plausível, uma justificativa, mas não encontramos, nos assustamos. Por isso nós temos medo de Jesus. Porque ao nos defrontarmos com tudo que Ele nos deixou, nós nos reconhecemos que estamos passando por aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. A transição planetária, tão propalada, tão discutida, tão falada, nos chama à reflexão. O planeta, geologicamente, passa por mudanças. A arqueologia, os cientistas provam a todo instante, há ciclos que se sobrepõem naturalmente. Mas, naturalmente, também, nós, enquanto espíritos habitantes desse planeta, precisamos fazer a nossa transição. Mas fazer essa transição é difícil. Nós sempre pensamos, a transição é necessária, mas quem tem que fazer a transição é o Pedro, é o João, é a Maria, é a Luísa. Eu não preciso. Como eu vivo está bem. Ler do engano nosso. A transição começa aqui, dentro de cada um. É com a participação de todos que as vibrações planetárias vão evoluir, transformando este planeta em um mundo de regeneração.
Não esperem, senhoras e senhores, grandes mudanças. Não esperem chuvas de estrela. Não esperem que um planeta gigantesco caia no meio do planeta Terra. Não se trata disso. Se trata de evolução, de crescimento, de renúncia, de responsabilidade, de compreensão, de paciência e, principalmente, de nos espiritualizarmos. Precisamos entender e compreender quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Somos passado, o nosso passado. Nosso passado nos escraviza. Mas o nosso futuro depende do momento. O que estamos passando hoje enquanto civilização tem muito a ver com as escolhas do nosso passado. Nós muitas vezes olhamos a mochila da culpa daquele que está à nossa frente e esquecemos que nós carregamos uma maior ainda. Então não há injustiça naquilo que passamos. Todas as dificuldades são resultado imediato daquilo que nós fizemos. Hoje, em 2025, todos nós queremos um mundo de paz. A violência que está lá fora, em todos os lugares, nos assusta. Todos nós queremos ter uma vida melhor, mas nós paramos e analisamos o outro. Nunca queremos dar a nossa parte primeiro. Precisamos receber. E isso é difícil. Se o planeta se transformar, e ele vai se transformar num planeta de regeneração, será por ação imediata dos seus habitantes. O Supremo Criador, arquiteto do universo, não vai fazer uma espaçonave, uma carruagem e transportar seus filhos prediletos para um determinado ponto para que vivam em paz e harmonizados. A mudança vai ocorrer por ação de cada um. Não esperem milagres divinos para a mudança. Não transfiram para outros suas responsabilidades. Busquem no interior de vossos corações, em seus pensamentos, aquilo que é preciso mudar, transformar e aquilo com que vocês podem contribuir para que esse mundo se transforme. Não há outro processo, não há outra forma. É necessário que nós venhamos a ter a serenidade e a tranquilidade de transformar o planeta com nossas ações. Muito se fala, e há muito tempo, sobre essa transição. Alguns, às vezes, chegam a duvidar. Isso é efeito de uma fé, de uma crença propalada para unir as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham esperança, confiança num dia melhor. Não, é realidade. Se estudarmos a história religiosa do planeta, todos os tempos, em todas as circunstâncias, houveram mudanças gradativas, mas lentas no seu tempo. Hoje nós vivemos acorrentados pelo celular, impulsionados e dominados pela tecnologia que todo mundo usa. A tecnologia, todo mundo precisa dela. Nós estamos hoje, em muitas coisas, satisfeitos com tudo que temos aí. Estamos bem. Tecnologia, emprego, saúde temporária, bom emprego, família em paz, com saúde, harmonizados. Estamos bem. Não há ninguém doente da minha família, ninguém está com problemas, não preciso de religião, não preciso de Deus, não preciso de nada. Eis aí o nosso grande engano. A aparente normalidade da vida na face da Terra são os momentos em que nós precisamos focar em agradecer a Deus. Nós lembramos de Deus para pedir, nunca para louvar e agradecer. Com a transição, haverá nesse planeta seres com um pensamento diferente. Não seres superiores, mas com um pensamento diferente, com um agir diferente, com um pensar diferente e a caridade, o respeito, a compreensão e a paciência serão a tônica das nossas atitudes. Quem não sonha com esse mundo? Quem não sonha com um mundo de paz, onde os filhos possam andar 2 horas da manhã, atravessar uma rua em paz? Quem não sonha com uma família com saúde, harmonizada? Quem não sonha com um emprego saudável, onde ganhe o suficiente para alimentar todos aqueles que são seus dependentes? Todo mundo quer, todo mundo deseja. Mas o homem traz consigo a marca de sua inferioridade ou de sua superioridade.
Sua inferioridade está nas suas atitudes. Sua superioridade está na sua capacidade de pedir perdão e de perdoar. Nós estamos enxergando hoje, única e exclusivamente, o nosso caminho. Aquele que está à direita ou à esquerda, para nós, quase nada importa. E no mundo de regeneração terá que ser ao contrário. Primeiro vou me preocupar em levantar o da direita e o da esquerda. Depois eu vou olhar o meu caminho. Essa é a tônica principal. Hoje nós fazemos exatamente o contrário. Tudo gira em torno de mim. Tudo gira em torno da minha família. Tudo do melhor para os meus. O mundo lá fora, cada um que se vire. Esse quadro, senhores, por assustador que seja, é a nossa realidade. Nós estamos assustados e estamos preocupados e conforme consta dos evangelhos, a fé de muitos vai esfriar. Muita gente hoje, religiosa, que acredita em Deus, que segue uma doutrina religiosa, talvez fraqueje. Talvez fraqueje. Porque o quadro que se apresenta, ele é assustador, desanima, nos causa sofrimento, pesar e dor. Mas, se nos causa pesar, sofrimento e dor, nós também temos a força para reagir e para mudar essa situação. Onde vamos buscar? Na denominação religiosa do nosso agrado, mas principalmente dentro de nossa consciência. Deus supera todas as ideologias religiosas, todos os conceitos, e é em Deus que nós vamos encontrar as forças necessárias. Muitos dos senhores devem ter visto um quadro que existia até pouco tempo atrás, do paraíso na Terra. Animais silvestres convivendo em paz, junto com o homem, animais domésticos convivendo junto com animais selvagens, em paz. Era o paraíso desenhado pela mão humana. E esse paraíso que nós sonhamos do mundo de regeneração também poderá ser desenhado com a nossa mão e nosso pensamento. Cada um de nós, sob a sua responsabilidade, vai prestar contas no dia em que fechar os olhos da matéria. Vai se encontrar com sua consciência e essa consciência vai dizer: eu fiz isso, deixei de fazer aquilo, e haverá pranto e ranger de dentes. A pergunta crucial da transição planetária é para onde nós vamos. Ao desencarnar, vamos para onde? Em que circunstância vamos estar? Estaremos no lugar de sombras, de luz? É preciso escolher. Permanecer no mundo de sombras, de provas e expiação, é escolha individual. Não haverá a escolha, segundo nós entendemos. Deus não vai escolher seus filhos. Este eu quero, aquele não quero. Nós vamos nos escolher. E como vamos nos escolher? Com a nossa atitude e mudança comportamental. Haverá dificuldades no mundo de regeneração? Haverá. Mas não tanta quanto existe agora. Haverá as provas? Haverá. Mas não tanto quanto agora. Reinará mais felicidade, mais paz, mais saúde. A pergunta é crucial, individual, e que não sai pela boca, mas vibra em nosso pensamento. Será que eu serei capaz? Eu vou conquistar um lugar no mundo de regeneração? Pesem com a devida cautela seus pensamentos, suas atitudes. Observem o mundo que os cerca e qual a colaboração que os senhores e as senhoras dão para esse mundo. E terão as respostas. A justiça divina em sua perfeição nos possibilita recomeçar todos os dias. Todos os dias em que nós nos levantamos é um recomeço. É um momento de transição. É um momento de nós deixarmos o homem velho ali no cantinho e recomeçarmos mais um dia, fazendo diferente e fazendo a diferença. Um mundo dessa magnitude de regeneração vai ser composto por espíritos que há muito vêm peleando, vêm lutando por sua mudança, tropeçando aqui, caindo ali. Então será para os merecedores. Será para aqueles que fizeram por merecer. Não esperem, senhoras e senhores, por mais difícil que seja esta afirmação, não esperem a graça divina.
Deus vai me escolher. Eu não faço mal, eu não prejudico ninguém, mas faz o que pelo semelhante? Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, é preciso agir. Eu acredito em Deus acima de todas as coisas. Não basta acreditar, tem que provar através das suas atitudes. Eu sou caridoso, mas faça a caridade sem que ninguém saiba. Eu sou generoso, faça a generosidade sem que ninguém veja. Nós temos uma facilidade muito grande para sonhar. É da nossa natureza. E nós sonhamos, principalmente dentro das casas religiosas, com um mundo onde nós possamos inserir nossa vontade, viver do jeito que queremos e professarmos uma religião. Uma fé, sermos seguidores de uma doutrina religiosa. Até agora tem sido assim. O mundo está de portas abertas para todos. Com uma mudança de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, essas mudanças vão ser significativas. Vão ser aos milhões. E isso vai transparecer. O culto à razão e ao bom senso será a tônica geral. Não vamos mais depender de terceiros, não vamos mais depender de imagens, não vamos mais depender de possibilidades. Será a realidade da nossa atitude. O mundo de regeneração nos fará ter a racionalidade, a fé, a força mental e espiritual para ajudar aqueles que ainda estiverem em dificuldades. Em pontos de luz como Emmanuel e outros tantos espalhados pelo planeta, a conjunção de forças mentais, a luz permitida pelos maiorais, vão nos fazer auxiliar esses irmãos. Pontos como Emmanuel vão se transformar em fontes de luz, de harmonia, de congregação de forças, de fé, de consolo e esclarecimento. É tudo que nós estamos pedindo e necessitando agora, enquanto vivemos sob as provas e expiações. Quanto nós crescemos depois da passagem de Jesus pela face da terra. Quanto nós evoluímos. Ainda há pouco, alguns minutos, estávamos observando. Mesmo na representação cênica, a imagem e o comportamento de Jesus impõem respeito, levam à reflexão. Imaginem os senhores num mundo de regeneração, onde a visita dos maiorais será mais intensa, onde poderemos congregar e desfrutar da companhia de irmãos em posições superiores. Será a nossa fé que vai nos levar até lá. Não é o credo religioso, é a nossa fé. A confiança nos amigos, a confiança em Deus. O exemplo de Jesus que nos marcou para todo sempre. Aí está a nossa baliza, Jesus. Quando ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, ele nos assegurou: após as mudanças, cada um vai habitar a casa que merece. Nós todos precisamos de uma nova casa. Mas nós, enquanto civilização, com o salto tecnológico que o planeta deu, nós estamos fazendo uma coisa muito ruim. Nós estamos agredindo esse ser que é vivo, que pulsa, que é o planeta. Nós estamos fazendo a ele um mal extraordinário. Nós poluímos, nós queimamos as florestas, nós espalhamos lixo de toda espécie pelos oceanos. Nós estamos judiando da nossa casa-mãe. As consequências nós temos visto no noticiário. Cataclismas de toda a natureza, no seu ciclo natural da Terra, evidentemente, mas muito de nós ajuda a perpetrar esses terremotos inexplicáveis, maremotos injustificáveis geologicamente, mas eles acontecem. Nós precisamos nos preparar para aprender a cuidar dessa mãe terra para a próxima geração. Para um planeta de regeneração,
a Terra também deverá sofrer muitas mudanças. Nós vamos ter para o nosso uso aquilo que nós fizermos. E se não cuidarmos do planeta que ora nos abriga, nós seremos responsabilizados perante a justiça divina. Nós estamos, senhoras e senhores, a par e passo para mudanças de conceitos e valores no planeta como um todo, de magnitude jamais vista. Nós, enquanto civilização, estamos cansados da corrupção, dos malfeitos, da violência, das atitudes que nos fazem duvidar se realmente existe lei, se realmente essa lei está sendo aplicada. Sabemos que não. Mas nessa tarde linda de sol, de agosto de 2025, eu também quero convidar os senhores para adentrarmos por alguns instantes o mundo maravilhoso que ora se apresenta para nós. Um planeta em que nós aprendamos a curtir, a cuidar, a preservar o verde. Num planeta onde nós venhamos a respeitar a natureza em toda a sua essência e, principalmente, venhamos a nos respeitar, a nos compreender e entender um próximo como um aluno no grande curso de evolução que todos nós estamos. Imaginem, os senhores, um mundo onde a paz seja a tônica geral, onde não venhamos a ouvir falar de guerras, não venhamos a ouvir de violência, de mortes sem qualquer justificativa legal. Um mundo onde todos possam se tratar como irmãos. Um mundo onde todos possam ver uns nos outros alguém que está no mesmo caminho, com as mesmas limitações e com as mesmas possibilidades. Nós estamos vivendo um momento de decisão. E é preciso que nós venhamos a compreender que essas decisões que tomarmos agora vai ajudar a influenciar no todo. Uma coisa que muitas vezes nós não damos a necessária atenção, o pensamento é uma força energética despendida através da capacidade reflexiva do espírito que se espalha em direção ao universo. Essa força chamada pensamento pode criar, pode dissolver, pode harmonizar, pode trazer alegria. A atmosfera do planeta neste presente momento é de tristeza, apreensão, desilusão, descrédito de toda a natureza. Quando os irmãos maiores dirigem este planeta, eles sabem que estão adentrando um globo escuro, cheio de dificuldades, resultado do nosso pensar e do nosso agir. Parafraseando nosso querido irmão Raul Teixeira, somos escravos do nosso passado, eu enfatizo. Mas nós podemos e devemos criar um futuro melhor. A transição planetária, senhores, vai acontecer, queiramos ou não. Ela vai acontecer de dentro para fora daqueles que já estão despertos. Muitos não vão presenciar, muitos não querem, muitos não admitem, à luz da razão, essa mudança. Mas ela está acontecendo, ela vai continuar acontecendo e ela vai chegar até o seu cabo. Queiramos ou não, entendamos ou não, ela vai acontecer. Os eleitos do Senhor, segundo os evangelhos, não são seres especiais, separados da humanidade. São aqueles que buscam a toda força, com todo o seu coração, crescer e evoluir. Muito da humanidade está estagnada. Muito da humanidade está bem, segundo os seus conceitos, sua interpretação. Tem tudo o que é material a seu dispor. Seus corações e suas mentes estão obstruídas no que diz respeito à religiosidade. Isso vai ter um efeito, evidentemente. E bendito aqueles hoje que já têm sede de justiça. Bendito aqueles hoje que estão passando por aflições de toda a natureza. Benditos aqueles que hoje, apesar da dor e das lágrimas, as enxugam e vão fazer aquilo que é possível pelos seus semelhantes. A tônica do mundo de regeneração será a caridade, a compreensão, a misericórdia. Não há outro caminho. Vamos compreender e entender que o exemplo de Jesus é o exemplo máximo. Que Deus é um só. O planeta à nossa disposição é a nossa casa abençoada.
Os cuidados necessários todos devemos participar. E que, acima de tudo, precisamos cuidar do corpo, da mente. Nós vivemos dentro de um corpo físico, atrelados a ele através de um vínculo perispiritual. Esse corpo abençoado, protegido e criado pelos bons amigos da espiritualidade tem o seu prazo de validade. Nós precisamos cuidar, zelar, para que ele dure todo o tempo possível, para que possamos resgatar e evoluir. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. De um mundo de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento são a tônica que os senhores estão vendo aí, sofrimento em todo lugar, angústia em todo lugar, para um paraíso, segundo o conceito que temos de paraíso, a mudança será drástica, lenta, gradual, mas eficiente e irreversível. Não haverá possibilidade de enganarmos a lei divina. Para obtermos a veste nupcial e participarmos desse grande festim, que será um mundo de geração, nós teremos que fazer por onde? O tempo temos à nossa disposição. Não sabemos quanto, mas nós temos. E é preciso, acima de tudo, reverter esses guardas de negatividade, de egoísmo, de pensar que tudo está acabado, que não há mais chance. Não, existe chance sim. Existe oportunidade sim. Todo dia é dia de recomeçar. A todo momento, os amigos espirituais nos conduzem a tomar uma atitude. É alguém caído a caçada que nos pede alguma coisa. É alguém precisando de um abraço, de conversar, de 5 minutos da nossa atenção. É alguém que nos dirige um olhar de súplica quando está numa situação delicada, constrangedora. O planeta nos dá tudo. Deus nos dá tudo. Mas nós estamos dando o que para a humanidade? O que nós estamos fazendo? Nós seguimos o curso natural da nossa existência, cuidamos dos mais próximos, trabalhamos, ganhamos o necessário para manter nossa família, fechamos os olhos para tudo e para todos. Fechou o portão da casa, pronto, o mundo não existe. Só vai ter mundo de novo quando eu sair amanhã para trabalhar. A ninguém, senhores, será pedido mais do que possa dar ou colaborar. A ninguém será cobrado aquilo que não deve. Mas a todos, sem exceção, será oportunizado a chance de servir aos seus semelhantes. Quando nos é dito que fora da caridade não há salvação, é sobre isso que se fala. No mundo de regeneração, fazer o bem será a tônica natural. Não haverá excessos, mas não haverá carências. Não haverá dispêndios, mas não haverá falta. E tudo que nós precisamos é seguir o exemplo do Nazareno. Tudo que nós precisamos é nos envolver em amor, e em amor envolver os nossos semelhantes. Não há outro caminho. De violência nós estamos cansados. Da cobiça, da inveja, da ambição desmedida, da vulgaridade nós estamos cansados. Nós estamos cansados de ver rostos sofridos, caídos pelas esquinas do mundo. Nós estamos cansados de ver os valores sendo despejados na lata do lixo sem qualquer comiseração. Nós estamos cansados de olhar para o nosso semelhante e ver ali um competidor. Sempre vemos no nosso semelhante um competidor. No mundo de regeneração será diferente. Vamos ver no nosso semelhante alguém que pode nos auxiliar e que por hora também nós poderíamos auxiliar. É preciso coragem, senhores. Será necessária muita coragem para viver no mundo de regeneração. Que a todo instante alguém vai fazer assim. Caberá a nós dar o nosso testemunho. Hoje, quando alguém nos faz assim, a gente olha para o lado, a gente vira o rosto. Nós estamos cansados da miséria alheia. Nós estamos cansados da miséria moral que ora assola o planeta. Mas nunca, nunca, em hipótese alguma, podemos esquecer. Estamos onde merecemos estar, no mundo que nós construímos lá no passado. A misericórdia divina não erra. O ministério da reencarnação não erra. Se estou aqui hoje, encarnado em 2025, dia 2 de agosto, é porque eu mereço estar aqui. O mundo que eu construí é este. Para exemplificar para os senhores, para fechar esses minutos maravilhosos que foram colocados à minha disposição, que eu agradeço ao Guilherme, ao Emmanuel, vou contar aos senhores uma pequena história, muito curtinha. Certa feita, um cidadão muito rico tinha sob
à sua casa um cidadão que cuidava dos seus jardins, um colaborador. Esse colaborador era um homem muito honesto, muito justo, e era admirado pela família, respeitado pela família, e a recíproca era verdadeira. Todos perguntavam, quem é esse jardineiro? Quem é esse homem que construiu, que cuida desse jardim? Fulano de tal. E todo mundo ia lá falar com ele, conversar com ele, vai lá em casa fazer um jardim igual para mim. E ele ia. Era remunerado, era um funcionário, mas ele ia. Chegou um determinado momento em que esse jardineiro voltou à pátria espiritual, ele desencarnou. Foi recebido pelos amigos e foi para a casa onde ele tinha construído quando estava aqui, no mundo de prova e expiação. Por sua vez, alguns anos depois, o dono da casa, o cidadão que era empregador desse jardineiro, também veio a desencarnar. Acolhido pelos amigos espirituais no mundo da verdade, alguém lhe disse, agora eu vou conduzir o senhor até a sua casa. Na rua onde eles andavam, o senhorio, esse que empregava o jardineiro, viu uma casa fabulosa, um espetáculo visual maravilhoso, de uma beleza indescritível, que ele nunca tinha visto na face da terra. A casa brilhava, era luz pura, pequena, modesta, mas simplesmente uma joia arquitetônica. E ele perguntou a quem o acompanhava, de quem é essa casa? Fulano de tal. Mas fulano de tal era meu jardineiro, eu o conheci, trabalhou muitos anos com a minha família, pessoa idônea, tínhamos muito carinho e respeito por ele. Esta é a casa dele. Esse cidadão, então, ficou feliz, né? Começou a caminhar em direção à sua casa. Ele pensando, se o jardineiro que trabalhava para mim tem essa casa, imagine a casa que eu tenho. Um cidadão benemérito, um homem de bom senso, reconhecido na sociedade, caridoso, religioso, ia todos os domingos à igreja. Aproximaram-se de uma curva, fizeram essa curva na rua, e tinha uma casinha muito modesta, muito simples, ali, bem humilde, sem brilho nenhum. E o cidadão disse a ele, aqui está a sua casa. Ele ficou estarrecido, mas esta é a minha casa? Sim, esta é a sua casa. Mas como é que o jardineiro tem aquela casa maravilhosa e eu tenho essa casa tão humilde? Ele construiu com amor, caridade, boa vontade, respeito e resignação lá na face da terra. O que ele dava, dava do pouco que tinha. Mas eu fazia caridade também, mas o senhor fazia porque estava sobrando. O senhor dava um pouco porque estava sobrando. Muitas vezes ele se privou para dar do que ele tinha. E esse cidadão teve que se contentar com essa mínima casinha, bem simples. O que eu estou falando aos senhores é, façam agora, deem agora, no mundo de provas e expiações. Nossa recompensa estará logo ali, depois desse corpo, no outro corpo, no mundo de regeneração. Nossa recompensa será a dádiva divina de podermos recomeçar com um corpo em perfeitas condições, 2 mãos, 2 braços, capacidade de raciocinar, ouvir, ver, poder agir. É hora de dar o que nós temos de melhor. O nome já diz, de provas e expiações para a regeneração. É preciso regenerar o coração, educar os sentimentos, controlar nossas emoções e fazer pelo outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro por nós fizéssemos. O exemplo é de Jesus. Estamos preparando a nossa casa. Onde ela vai ser é a escolha de cada um dos senhores. Será no mundo de regeneração? Será num outro mundo igual a esse? Façam suas escolhas. Muito obrigado por sua atenção. Tenham todos um ótimo final de semana.